Repouso, quando a posição do corpo e o referencial adotado não variam com o tempo. Note a animação aqui do slide. Tem várias pessoas correndo lado a lado com a mesma velocidade e no mesmo sentido. Quando isso acontece, nós dizemos que um está parado, em repouso em relação ao outro, tá? Então, eles estão andando com a mesma velocidade e no mesmo sentido. Movimento. Diremos que o móvel está em movimento em relação a certo referencial quando o móvel sofre um deslocamento em relação ao mesmo referencial. Isto é, quando há uma variação da posição do móvel em função do tempo decorrido. Olha só, o balão está em movimento tanto referente em relação ao menino quanto à menina, né? Afastou do menino e aproximou da menina. E a mesma coisa quando o balão volta, está afastando da menina e aproximando do menino. Então, aqui, esse balão está em movimento em relação aos dois. Pense e responda. Haverá movimento em relação a certo referencial sem que o móvel se aproxime ou se afaste do mesmo? A resposta é sim, é um movimento circular. Suponhamos que você esteja no centro da circunferência e veja uma pessoa correndo ao seu redor. Você percebe o movimento da pessoa. A distância ela não varia, porque é o raio da circunferência que é sempre o mesmo. Mas o vetor deslocamento, né, o vetor velocidade, varia com o tempo. Exercício. Sabendo que o carro e o ônibus da figura se movem com uma velocidade de 60 km por hora, mesma velocidade, no mesmo sentido. Analise as afirmativas a seguir. O carro está em repouso em relação ao ônibus. Sim, porque ambos andam com a mesma velocidade no mesmo sentido. O ônibus está em repouso em relação ao carro. Mesma coisa. Aí, se o carro está em repouso em relação ao ônibus, o ônibus está em repouso em relação ao carro. O carro está em repouso em relação à árvore. Não, imagine você aqui ao lado da árvore. Você percebe o movimento do carro. O ônibus está em movimento em relação à árvore. Sim, você percebe o movimento do ônibus. A árvore está em movimento em relação ao carro. Verdade, né? O carro está em movimento em relação à árvore, a árvore está em movimento em relação ao carro. A árvore está em movimento em relação ao ônibus. Verdade também.